princípio da prestação de contas. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12. Na vida empresarial, na vida administrativa e financeira ou na vida contábil, a prestação de contas é coisa rotineira, não pode deixar de existir, sob pena de que todos os projetos podem ser levados ao fracasso. Porém, falar em prestação de contas na vida espiritual parece algo estranho e irreal, fora de propósito. Mas só para quem não conhece os princípios elementares dos evangelhos e da Bíblia em geral. O apóstolo Paulo, exortando aos irmãos que estavam em Roma, inquiriu deles por que julgavam ou por que desprezavam o seu irmão, lembrando-lhes que todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, não somente para confessar a Deus, mas para dar conta de si mesmo a Deus, ou seja, para prestar contas a Deus. Jesus, em seu ministério terreno, chamou a atenção para a prestação de contas, por ocasião de sua vinda em glória, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Obras falam de atitude, de comportamento, de ação. Em termos da ética cristã, não há dúvida de que cada pessoa prestará contas a Deus, no seu tribunal divino, no que fizer ou deixar de fazer. Em relação à prestação de contas futuras, em termos escatológicos, entretanto, aqui mesmo, nesta vida, há muitos de quem Deus tem cobrado a prestação de contas antecipadamente por causa de seus atos pecaminosos. E há também aqueles a quem o Senhor tem galardoado por suas boas obras ou atitudes. Diz a Bíblia: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 10. Esse texto resume, no versículo 7, a lei da semeadura e da cega, segundo a qual aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Na realidade, antes mesmo da prestação de contas futuras, é previsto na Bíblia uma prestação de contas com a consequente colheita aqui na terra. Davi, homem de Deus, cometeu um adultério, um homicídio no caso de Batseba. Deus o perdoou, mas ele colheu os resultados e sofreu as consequências de modo tremendo e doloroso. O princípio da prestação de contas nos lembra que no trato com as pessoas ou com as coisas, não só devemos observar a palavra de Deus, mas adverte-nos quanto à inevitável prestação de contas no futuro e também aqui no presente. A pergunta a ser feita deve ser: o que pretendo fazer me trará quais consequências aqui neste mundo? E o que poderá me reservar o futuro, segundo a palavra de Deus? Se as consequências, segundo a Bíblia, serão boas, não há o que temer. Se, porém, serão más, qualquer atitude devem ser rejeitadas.